Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite pela CEMOV. Nos honras. Na realidade, era o secretário Fábio Damasceno que deveria estar aqui, mas, infelizmente, o filho dele teve que fazer uma cirurgia e, por isso, cá estou eu. Mas eu acho que a gente vai conseguir passar um pouco da nossa experiência. A gente tem trabalhado há alguns anos já dentro da região metropolitana da Grande Vitória, na busca de enfrentar esses desafios todos que foram colocados aqui, que nós não estamos fora desse contexto, não. O que a gente usou como premissa, basicamente, a partir de 19, principalmente, que aí, só para dar uma contextualizada, a gestão do Renato Casagrande, que é o governador atual, ele está no 3º mandato. Então, a gente participou do primeiro mandato de 11 a 14, ele perdeu a reeleição e voltou de 19 até 26. Né? Então, na primeira gestão, a gente patinou algumas coisas e tudo que aqueles sonhos, né, que a gente tinha de realizar algumas intervenções, a gente acabou esbarrando numa primeira contradição que a gente resolveu eliminar ela a partir de 19, que foi o ótimo é inimigo do bom. Primeira coisa. E a outra coisa foi mudar o conceito de mobilidade urbana para mobilidade humana. Então, a gente, trabalhando esses dois conceitos, né, a gente acabou produzindo muito mais coisas, tirando do papel, vamos dizer assim, muito mais coisas do que a gente imaginava lá naquela primeira gestão. E não foi por falta de estrada, não, tá? De experiência, não, porque só eu tenho 42 anos nessa brincadeira de transporte público. Quer dizer, desde 82 eu estou nisso. Comecei marcando ponto de ônibus para fazer um canal na pesquisa. Podia ter ido para o turismo, mas não fui. Vim para o transporte público, vim para a mobilidade urbana. E só experiência, às vezes, e tentando não inventar a roda, que a gente vai aprendendo, né, e tentando simplificar algumas coisas. Né. Em 2014, a gente foi responsável pelo primeiro contrato de concessão, primeira licitação do sistema de transporte metropolitano de Vitória. E já lá em 2014, a gente tentou simplificar um pouco mais essa tal de licitação, que é um monstro. Né? Na área de transporte, a gente acaba criando um monte de chifre em cabeça de cavalo, né, por conta, tem que licitar, a pressão de órgão de controle, de sociedade, de um monte de gente que entende o setor de transporte como aquela famosa caixa preta que ninguém abre, que não tem transparência, que não tem... Então, a gente tentou dar uma simplificada nos processos, né, do edital, na época, tentando fazer mais clara essa conta do transporte. E uma das coisas que a gente colocou lá, também não inventando a roda, né, é que o subsídio, uma coisa que é interessante, o subsídio no sistema de transporte de Vitória, que a gente chama carinhosamente de Transcol, e aí vale uma referência, lá em Vitória você não pega ônibus, você pega Transcol. Então, isso virou uma marca, né, do sistema, isso desde lá de 89, quando inauguramos o primeiro terminal, que o projeto era um projeto Transcol, e aí acabou virando, e ninguém consegue mudar esse nome, é Transcol. Então, na licitação do Transcol, a gente já vinha de uma prática de subsídio desde 2006, né, quando, então, o governador, a partir de alguns movimentos populares, entendeu que ele tinha que subsidiar o preço da passagem para os usuários. E aí vale um conceito interessante do lado do poder público. As pessoas acham que a gente está subsidiando as operadoras, as empresas. Nós não estamos subsidiando as operadoras. Nós estamos subsidiando o usuário, ou o nosso cliente, que agora mudou, antigamente a gente chamava de usuário, agora é cliente, né, para que a tarifa dele seja... a lei de mobilidade fala mais módica, né? Mas aí hoje eu conversando com a Richelle, esse negócio de módica é um nome complicado. Não falei, a tarifa é mais barata. Né? Então, para que a tarifa seja mais barata para o usuário. Então, desde 2006, que a gente introduziu já esse conceito de subsídio dentro dessa perspectiva. E simplesmente trouxemos ele para a licitação.
Só que lá em 2006 ele foi criado no conceito de como é que eu vou pagar esse subsídio. A gente pagava lá por passageiro transportado, né? Só que a gente percebeu na licitação que talvez essa não fosse a melhor forma de custear o serviço. E aí a gente introduziu um conceito muito simples: quanto que eu arrecado e quanto que eu gasto. A diferença do quanto que eu arrecado e quanto que eu gasto é o subsídio que o Estado tem que pagar. Isso traz uma responsabilidade para o Estado. Porque a tarifa ela é política. A gente chega para o governador e fala assim: governador, quanto o senhor quer dar de tarifa? Ah, eu quero dar tarifa 4,50. Show. Vai custar tanto. Topa. A decisão é dele. Nós, técnicos, fazemos conta de trás para frente. A gente sabe quanto custa e sabe quanto que vai arrecadar. Essa diferença o Estado tem que assumir, se vai bancar ou não. Isso traz uma responsabilidade para o Estado. Qual a responsabilidade? Que é a famosa adequação oferta-demanda, né? Você tem que ter um sistema otimizado o suficiente para promover as necessidades de deslocamento da população, com toda aquela questão dos parâmetros de conforto, integração, rapidez, mobilidade, aquelas coisas todas, né, dentro para transportar uma determinada quantidade de pessoas. A gente sabe que, nessa adequação, algumas coisas precisam ser obedecidas, né, básicas, né, que aí é referências técnicas básicas. Quantos passageiros por metro quadrado tem que botar dentro do ônibus para atingir um mínimo de conforto, tá, para os usuários na hora pico? Porque não adianta a gente achar que vai transportar todo mundo sentado na hora pico, porque não vai, nem o metrô de Londres. Sabe? Não existe isso. A hora pico é uma hora excepcional, onde a maior quantidade de pessoas se deslocam, e a gente tem que saber que o ônibus não foi projetado para transportar todo mundo sentado. Pode ser? Pode ser. Alguém vai pagar a conta. Governador, o senhor quer pagar a conta? Tem dinheiro? Então, a gente tem que trabalhar dentro dessa equação, né? Capacidade de pagamento do poder público, capacidade de pagamento do usuário, com o melhor nível de conforto possível a ser dado. E esse é um exercício ingrato, porque o conceito de conforto é diferente para cada um. E a gente tem que trabalhar dentro dessa variedade de entendimentos. Mas eu acredito que a gente tem conseguido, pelo menos, apanhar menos, vamos dizer assim. Porque insatisfação sempre vai ter. Transporte público vai ser questionado, né, em qualquer época, qualquer país é questionado, né. Quando você fala de metrô, né, as pessoas dentro do metrô elas se sujeitam a ser transportadas com 8, 9 passageiros em pé por metro quadrado e acham joia. Por quê? Nem sente, né? Não tem pedância, vai direto, não tem tráfego, não tem nada. Então, o tempo que ela se sujeita a ficar nessa situação um pouco mais desconfortável é pequeno. Então, ela topa. Por que a gente não faz a mesma coisa com o ônibus? E aí a gente começa a entrar em todos aqueles desafios, né, e entendimentos, né, que precisam ser dados para que o ônibus tenha, de fato, prioridade no trânsito caótico das cidades. Porque não tem jeito, não tem milagre. E político e governador, prefeito, que tiver medo de tomar algumas decisões antipáticas com relação à restrição à circulação dos automóveis, vai estar fadado ou a pagar um subsídio cada vez mais exorbitante, né, e conviver cada vez mais com a insatisfação do cliente do transporte público. Não dá para fazer um omelete sem quebrar ovo, né? Não tem jeito. Então, eu vou, só para introduzindo um pouco os conceitos, o que norteia um pouco as nossas ações, mas nós não somos perfeitos, não, temos muita estrada ainda para percorrer. Tá? Deixa eu me adaptar aqui com... Bom, é isso, transporte público na Grande Vitória. Contextualizando a região metropolitana, é basicamente isso, né? São 7 municípios, 2 milhões de habitantes, 50% da população do Estado está aí, o Estado tem em torno de 4 milhões, 50% está restrito a esses 7 municípios. 26 mil viagens por dia, 610 mil passageiros dia útil, são 10 terminais, né, e a gente trabalha com integração física e
tarifária, né, e temporal. Nós temos dois modos de integração. Uma frota de 1.800 ônibus, a frota é total, operante em torno de 1.600. Metade dessa frota, de 2019 para cá, tem ar-condicionado. E aí, em 2019, a gente quebrou um outro paradigma, que era a questão de tira cobrador, não tira cobrador. Então, a gente começou a seguinte estratégia. Todo mundo quer ônibus com ar-condicionado. Show! Só que esse ônibus com ar-condicionado, ele vem, mas vem sem o posto do cobrador. Porque Procó, sindicato, um monte de gente, vai acabar com o emprego, aquele negócio, aquela história toda. Fomos para o Ministério Público do Trabalho. Fizemos um acordo com os sindicatos rodoviários com relação a esses ônibus vêm, os postos de cobradores não vêm, e os cobradores que trabalhavam nesses ônibus, eles vão ter algumas facilidades. Requalificação, as empresas instituíram um plano de demissão voluntária, alternativas, aí usamos o SESC Senat como instituição que poderia fornecer outros cursos de capacitação que não fosse necessariamente na área, né, de transporte. Então, criou-se uma estratégia para retirar o cobrador sem causar o famoso desemprego. E a gente conseguiu. Né? A gente conseguiu. Hoje, nenhum cobrador poderia ser demitido, né, que não fosse por vontade própria. Quem queria continuar como cobrador, ou quem queria continuar na empresa, teve as oportunidades que deveriam ser. Porque aquele cara que perdeu o posto do ônibus que foi substituído, ele talvez não quisesse ir para outro lugar. Tudo bem, ele vai trabalhar no ônibus quente, alguém do ônibus quente, que é cobrador, quero ser motorista, vou me requalificar, eu quero ser, sei lá, alguma parte do administrativo, vou me requalificar, quero ser qualquer outra atividade, sabe, que ele quisesse. E o governo do Estado, ele entrou com uma ação de fornecer, dentro de um programa de Carteira Nacional de Habilitação gratuita, né, o Estado forneceu 1.500 habilitações, né, possibilidade de habilitações para esses cobradores que não tinham a carteira de habilitação. Então, para você ser motorista de ônibus, você precisa ter a carteira D. Mas para ter a carteira D, você tem que ter 2 anos de carteira B, no mínimo. Então, o Estado forneceu gratuitamente a qualificação para motorista de carteira B. Né? E naquela época também, né, com o advento dos deliveries, né, muito cobrador, muita gente já usava nas suas horas vagas moto própria para fazer entrega, o delivery. Então, dentro desse programa, foi permitido também a habilitação para moto, para carteira de moto, a carteira A, só para essas pessoas que estavam nesse processo de transição aí. Então, começou isso lá. Na época da pandemia, a gente aproveitou uma oportunidade, não vamos aqui ser hipócritas. Dinheiro transmite vírus. O governador baixou uma portaria proibindo o uso de dinheiro a bordo. Se você proíbe o uso de dinheiro a bordo, os cobradores foram para casa ou começaram a trabalhar em outras atividades dentro das empresas. Só que naquela época tinha aquela lei do federal que cobria 70%, se não me engano, né, dos salários, a empresa cobria 30%. Então, acabou fazendo um bem bolado ali. Nessa época, eu vou passar aqui, o Estado, na pandemia, né, tomou uma decisão importantíssima, que foi financiar o diesel para a manutenção da operação do sistema. E a gente manteve a operação do sistema 100%, pagando o diesel. As empresas colocavam a frota e a gente comprava o diesel e as empresas iam buscar nas distribuidoras para abastecer suas garagens. Né? Então, por isso que a gente conseguiu manter a frota em operação, porque diesel, como a Richelle falou, isso quer dizer, nessa época já estava em 30%, né, porque o preço do diesel disparou. Como o Estado
tinha o poder de comprar para todo mundo, a gente conseguia ter um preço melhor em comparação com se a empresa fosse lá negociar garagem por garagem. A gente comprava para o sistema inteiro. Então, o volume de compra de diesel, você automaticamente, no volume, você ganha, com a garantia de pagamento, né? Porque aí vale a questão da boa gestão fiscal do Estado. Quer dizer, o Estado do Espírito Santo é um dos únicos, se não é o único, eu acho que é um dos únicos que tem nota A na questão fiscal aí. Então, ele tem credibilidade, né, para fazer e contratar serviços e produtos e com a garantia de que vai pagar. Então, não tinha esse problema, quer dizer, na época o fornecedor era a própria Petrobras, que ganhou uma mini carta convite, que a gente fez um processo de carta consulta, né, dos preços. A Petrobras aqui ofereceu o preço menor. Então, a gente conseguiu manter o sistema funcionando 100% sem nenhum problema. Então, isso é contextualizações, né? 380 linhas, 9 milhões de quilômetros mensais. Dentro do sistema de transporte na Grande Vitória, nós temos o Transcol, que é o sistema metropolitano por ônibus convencional. O Mão na Roda, ele é um sistema específico para cadeirantes. Então, nós temos cerca de 25 veículos, micro-ônibus, que operam por agendamento para transportar especificamente cadeirantes. E, em 2023, nós reativamos o sistema aquaviário na Baía de Vitória, que opera hoje com 3 barcos, né, que fazem ligação entre 3 municípios, basicamente, Cariacica, Vila Velha e Vitória, né, e que a gente tinha receio. Na realidade, o transporte aquaviário, ele não se sustenta. É caro pra caramba fazer esse troço funcionar. Então, já de saída, o Estado já sabia que precisa subsidiar. O que a gente fez? Em vez de licitar como se fosse uma concessão, a gente fez uma ata de registro de preço de barco, né? Então, nós fizemos uma ata de registro de preço para 5 barcos para testar o sistema e ver como é que era a aceitação, a operação, o comportamento, porque a gente já tinha tido aquaviário, mas ele estava desativado há mais de 20 anos. Então, a realidade era outra, quer dizer, a gente não sabia qual seria até a aderência da própria população, porque, apesar de estar naquela questão afetiva da população, nossa, passear na Baía de Vitória, passear de barco na Baía de Vitória, que é bonito, isso estava no saudosismo da população, mas uma coisa é você fazer uma pesquisa, você andaria de aquaviário? Ah, claro que andaria. Mas você anda de aquaviário. Você botar, você vai andar? É uma outra coisa, sabe? Então, a gente tinha que, de repente, pagar para ver um pouco essa história. Quer dizer, se esse sistema que está no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo, ele realmente vai ter utilização, a gente, enquanto técnico, é meio cético, né? Tudo quanto é análise que se faz, estatísticas, as coisas, você acaba dizendo, mas isso não se viabiliza. Não tem jeito. A não ser que o Estado banque o sistema todo. E foi a decisão que o Estado tomou. Vão botar, vão pagar para ver. Hoje, o sistema aquaviário, ele é integrado ao sistema Transcol, né? Importante, em 2019, a gente tomou também uma decisão, e aí contou com a parceria das 2 prefeituras que tinham sistemas municipais próprios, que era Vitória e Vila Velha, para a utilização do que a gente chama lá agora, né, de bilhete único, que é o cartão GV, que é o ônibus GV. Então, hoje, toda a região metropolitana, em 2019 ainda existiam 2 sistemas municipais, todos os sistemas aderiram à bilhetagem única. Então, o Sindicato das Empresas faz a gestão da bilhetagem, né, a venda de cartões, de créditos eletrônicos, a administração da bilhetagem é toda por conta do sindicato, e as empresas municipais, tanto de Vila Velha quanto de Vitória, à época trocaram as suas tecnologias para permitir que esse bilhete fosse implantado. Então, era a empresa 1 que operava, que trabalhava nas empresas municipais, e o metropolitano era a Tacom. Então, todo mundo passou a usar a bilhetagem da Tacom. Isso facilitou para caramba a utilização do único cartão para todos os sistemas, né? E aí isso já vai permitindo, né, o contato de integração dos usuários, dos clientes,
com a nova bilhetagem. Então, financiamento, que eu já falei alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, na pandemia, a gente bancou o fornecimento de combustível. O cálculo do subsídio, como eu falei, ele iniciou por passageiro. Na época da licitação, a gente mudou este conceito para simplificar e garantir que o equilíbrio econômico-financeiro do sistema entre os períodos de reequilíbrio contratualmente estabelecidos, que lá é de 2 em 2 anos, né, ele fosse mantido, né, fosse, ou pelo menos, não vou dizer mantido, mas fosse mitigado algumas distorções que pudessem acontecer. E isso traz a responsabilidade, como eu falei, do Estado, que é a adequação de oferta e demanda. Se o Estado quiser que todo mundo ande sentado, show, já está estabelecido que o subsídio é custo menos receita. Arrecadei tanto, gastei tanto, a diferença o Estado banca. Só que, quando virou o mandato de 2014 para 2015, em 2015, a administração que entrou, e aí começou um viés de queda de demanda, né, eles entenderam assim, eu tenho que reduzir o subsídio. Como é que eu reduzo o subsídio sem eliminar ele? Muda o critério. Achou uma brecha, que a gente acha que é aquelas coisas leoninas, né, na legislação, e alterou o subsídio de diferença de receita e custo, voltou para passageiro. Resumo da ópera e dessa brincadeira foi quando a gente entrou em 2019, apurado numa auditoria contratada pelo próprio Estado, o sistema tinha uma defasagem de 360 milhões de reais. E que tinha que ser incorporada essa diferença no fluxo de caixa da concessão para frente, porque foi apurado. Resultado da brincadeira, em 2019, teve que ser feito um reajuste da tarifa técnica em torno de 13,6%, só por conta do desequilíbrio contratual, mais 7%, que era o reajuste anual contratual, que é todo janeiro lá. Ou seja, a tarifa técnica, em janeiro de 2019, reajustou 20%. Qual o governador que vai repassar 20% de aumento para a tarifa usuário? Nenhum. Resultado da brincadeira, entubamos para o subsídio essa diferença do desequilíbrio aí, do contrato. Então, o subsídio deu um salto, né, nessa época. Lá em 2019, o subsídio estava em coisa de 170 milhões. 5 anos depois, ele deve fechar esse ano em torno de 370 milhões ano. Né? Com a tarifa nossa lá, hoje está 4,70. A tarifa em 2019 era 4,50. Então, a tarifa aumentou 20 centavos, né, e o subsídio 200 milhões. Mas ou faz isso, ou o sistema morre. Né? O sistema degrada, como degradou nesses 4 anos em que o critério da remuneração foi alterado. Não teve renovação de frota nenhuma, as empresas entraram na justiça para exigir o reequilíbrio do contrato, que só foi feito no final da administração e sobrou o fruto disso para o início da administração seguinte, que foi a nossa. Encaramos, e hoje o Estado não deve nada para os 2 consórcios operadores. Nós estamos rigorosamente em dia com os subsídios que são regiamente calculados. Né? Em 2021, 21 a gente absorveu o sistema municipal de Vitória, que ele já vinha degradando ao longo dos tempos. Por quê? Porque o sistema metropolitano, como ele é muito robusto, ele basicamente sobrepunha, né, grande parte do sistema municipal, e a tarifa era a mesma. A tarifa do sistema municipal, para manter ele equilibrado, tinha que ser maior que a do metropolitano. Se a prefeitura bota a tarifa do municipal maior que a do metropolitano, aí é que ninguém usa o metropolitano mesmo, porque o sistema municipal mesmo, porque o metropolitano, ele sobrepõe
O cara andou 500... Vitória tem as características de ser uma região menorzinha, né? Então, você anda qualquer 500, 600 metros, você está no eixo e vai pegar um sistema metropolitano que vai te levar para onde você quer. Simples assim, né? Então, na pandemia, o sistema municipal de Vitória acabou de acabar, vamos dizer assim, né? E aí não tinha jeito. Mais uma decisão política. O governador, vamos assumir o sistema municipal de Vitória. E aí, para fugir dessas questões de aditivo de contrato, essas coisas assim, nós usamos a seguinte estratégia. Olha, nós vamos ampliar o nosso sistema Transcol para atender o município de Vitória. Ou seja, se dentro do meu sistema licitado eu posso criar qualquer linha para atender qualquer região, por que eu não posso ampliar o meu serviço e criar uma linha para funcionar em Vitória? E aí só foi feito um convênio entre Prefeitura e Estado, onde a Prefeitura delega para o Estado, autoriza o Estado, né, a criar linhas dentro do município dela. Porque, se não existir esse convênio, o Estado não tem esse tipo de autonomia, né? Então, foi feito, assinado esse convênio. Hoje, o único município, tem 2 municípios que não... Fundão não tem sistema municipal, Guarapari tem, mas está fora, porque é um município mais afastado, né? Então, os 5 principais municípios da região, Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Viana, todos eles têm convênio assinado com o Estado, delegando ao Estado o poder de criar e fazer a gestão dos serviços municipais lá. Isso é vantagem porque a Prefeitura não pode ficar cobrando ISS, né, dos serviços que são prestados lá dentro do município. Então, institucionalmente, legalmente, essas questões foram resolvidas dessa forma. O município de Vila Velha é o único ainda que tem, dentro desses 5 que eu falei, que tem um sistema municipal estabelecido, mas o contrato termina no final deste ano, em dezembro, e também nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com Vitória. Vamos ampliar o sistema Transcol para atender o município de Vila Velha. O agravante é que o sistema metropolitano, quer dizer, com as linhas alimentadoras, eles cobrem quase 90% dos itinerários de sobreposição das linhas municipais. Então, fica muito mais fácil a gente fazer a gestão e a operação do sistema de Vila Velha hoje, né? Em Vitória também, com relação à integração, Vitória é o único município que não tem, desses 5 que não tem terminal, e não tem nem como construir. Porque é uma ilha, a parte continental também já está toda tomada, e esses 10 terminais que eu falei, eles estão concentrados em 3 municípios, Serra, Cariacica e Vila Velha, né? E Vitória, vamos usar a tecnologia para resolver o problema da integração. E aí, em Vitória, a gente usa a integração temporal, que passou a ser utilizada pela população, né, e passou a ser compreendida, né, depois que a gente assumiu o sistema municipal. E a gente assumiu o sistema municipal com a seguinte premissa também: nós não vamos mudar nada em termos de linhas e da logística que a população de Vitória usa, operacional, para usar o sistema. Nós vamos ampliar as possibilidades. Depois, a gente vai fazendo os ajustes que tiverem que ser feitos, para você não causar impacto. Mudou, o Estado assumiu, mudou minha vida. Não, não pode mudar a vida do cara. Ele tem que perceber que as vantagens da integração melhoram as possibilidades dele, não atrapalham a vida dele, né? Então, a gente foi criando as integrações na medida até das necessidades que iam surgindo pelos próprios moradores de Vitória. Hoje, isso já está meio que introjetado na rotina do passageiro de Vitória, né? E a gente tem tendência agora a ampliar, a gente começa agora a fazer algumas otimizações, então as coisas começam. Isso vai levar um certo tempo de maturação, não dá para você estalar o dedo e achar que... Eu estou falando que o sistema de Vitória foi incorporado para a gente em 21, maio de 21. Nós estamos em 24. Então, mudar cultura não é um negócio que você estala o dedo e
de hoje para amanhã você vai ter que andar desse jeito. Não é assim, né? Você tem que dar uma maturada aí. Eu já falei isso, né? A tarifa atual é 4,70. Os últimos 5 anos, o reajuste do Transcol foi de 25% e o salário mínimo foi de 32%. Quer dizer, lá em 2019, pegando até uma fala, acho que foi da Richelle, o peso da passagem no salário mínimo, na renda do trabalhador, que ganha o salário mínimo, é em torno de 20%. Considerando aquela conta básica, 22 dias úteis no mês, pelo valor da tarifa, sobre o salário mínimo, isso representava em torno de 20% do custo, né, para o usuário. Hoje, isso está em 15%. Então, vem sendo reduzida a participação, né, do custo da passagem sobre a renda de alguém que tem um salário mínimo hoje. Até porque o salário mínimo, só por aqui está dando por aqui, a variação dele foi de 41%, né, e a da tarifa foi de 25%. Subsídio em 2019, como falei, 170, em 2023, 351, previsão para 2024, 370, e o sistema não tem dívidas hoje. Renovação da frota, né? Como eu falei, lá em 2019, a gente começou a atender um desejo da população, até porque Vitória, assim como o Rio, não é muito fresquinho, né? Um pouquinho quente, ainda mais esse ano, que no inverno passou longe de lá, né? Nem Vento Sul entrou lá, o pessoal surfar em Cambori, nem isso, né? Então, isso era um desejo já manifestado pela população há algum tempo, e a gente começou a usar a estratégia. Tudo bem, ônibus com ar-condicionado, com a condição de não vem com o posto do cobrador, e aí a gente vai, chegamos hoje, está 900. E uma característica, uma coisa interessante que aconteceu é que, durante a pandemia, 2020, o cenário era de você renovar 0 carros, né? E a gente ainda assim conseguiu renovar uma parte pequena da frota, mas a gente renovou, acho que foram 116 veículos que a gente conseguiu renovar ainda lá em 2020. 2021 foi mais ou menos nessa faixa também, a renovação deu uma desacelerada, mas esse ano já são 270 carros, o ano passado já foi 250. Então, a gente manteve, mesmo que desaceleradamente, a renovação da frota. Por quê? Porque em 2019, como de 14 a 19, não houve renovação, quer dizer, uma frota que a gente entregou lá em 2014, com 4 anos e meio, em média, de idade média, né, porque foi quando foi feita a licitação, a gente pegou essa frota lá em 2019 com quase 8. E hoje a gente está voltando ao patamar lá de 4 anos, quer dizer, 4 anos depois, a gente está conseguindo ter uma idade média em torno de 6 anos ainda. Quer dizer, foi um prejuízo horrível, né? Você ficar 4 anos sem renovar a frota, porque o carro que é mais velho fica mais velho, o carro mais novo fica mais velho. Então, para você perseguir essa redução da idade média, não é, onde você não acha na prateleira, né? Você tem que... Investimento é alto, né? Mas a gente está conseguindo, né? E aí vale uma observação interessante, porque isso também só foi possível porque o empresário confiou que o Estado ia cumprir com suas obrigações também. E o Estado vem cumprindo com suas obrigações. Porque o empresário também não investe, sabe, na incerteza. Ele não vai investir na incerteza. E aí serve um pouco a questão dos contratos, né? Os contratos não garantem 100% que vai acontecer, mas dá uma perspectiva, se você for, no mínimo, eticamente correto, de manter os contratos, as regras contratuais, né, sendo respeitadas. Já falei da integração temporal.
Já falei do cartão, né, que foi a adoção do bilhete único metropolitano. A gente tem também os aplicativos, que não são mais novidades, né, onde o usuário consegue saber o horário do ônibus, do ponto, o horário do ônibus, itinerário, onde o ônibus está, qual é o itinerário do ônibus, consegue, pelo aplicativo, entrar nos aplicativos que fazem recarga de cartão. Tem aplicativo que você pode usar o QR Code, se você não tem o cartão, você pode usar um QR Code para fazer o pagamento da passagem, né, e isso resolve o problema de que quem não está de fora, o turista. Não, você pode baixar um aplicativo, como todo mundo lugar faz, você gera um QR Code e vai fazer a sua passagem, o pagamento da sua passagem, né, sem muito problema. Tem acesso à rede, todos os ônibus na renovação possuem Wi-Fi, né, então você tem acesso ao Wi-Fi, assim todos os terminais também têm acesso ao Wi-Fi. O aquaviário, como eu falei, são 3 barcos, conectando as 3 cidades, são 53 de Quer dizer, o aquaviário transportou mais de 500 mil passageiros no ano. Quer dizer, é uma demanda que não sustenta o sistema. Se você for comparar com a demanda do sistema Transcol, que carrega 15 milhões por mês ou 170 milhões por ano, é insignificante isso. Mas a satisfação que o usuário teve com esses 3 barcos operando, a intenção nossa é ampliar, vou falar um pouquinho para frente, mais 5 estações, ampliar a quantidade de barcos, e isso, no primeiro mês de operação do aquaviário, era uma Disney. A quantidade de gente na fila das estações do aquaviário só para passear. O cara não quer passear. Isso, no primeiro mês, foi um negócio que a gente assustou. Falei, se essa média se mantém, nós estamos bem. Mas, no final de semana, só que isso foi acomodando, né, porque passou essa novidade, tinha aquele desejo da população de que o aquaviário retornasse, e aí foram usar mesmo. Hoje, esse efeito é no final de semana. No final de semana, é a Disney. Sabe? O povo vai para passear mesmo, que é um passeio legal. Aí tem um apelo do Convento da Penha, que é em Vila Velha, que liga a Praça do Papa, que é em Vitória. Aí você faz um trajeto de 5 minutos, você está na prainha, que você tem acesso ao Convento da Penha, que é um monumento mais visitado do Estado. Então, as pessoas curtem isso, né? Passeio mesmo. Aquaviária, quer dizer, nós recebemos do PAC agora também 30 milhões para ampliar as estações, vão ser mais 5 estações, né, na Grande Vitória. É o conceito de mobilidade mais humana, que já tinha falado no início, né? E tem as obras, né, de mobilidade que nós fizemos e que também tem esse conceito da mobilidade mais humana. Essa é uma das principais, se não é a principal ponte do Estado, que é a terceira ponte, que é a ponte mais alta do Brasil. Só de vão central são 75 metros de altura. Essa ponte, ela tinha uma característica ruim, que as pessoas que queriam se suicidar iam para o vão central dessa ponte e pulavam. Coisa de maluco. E, tipo assim, a gente isso não era divulgado, mas era coisa de 20, 30 suicídios ano neste vão central. E a gente tinha uma espada na cabeça que era do Ministério Público, dos órgãos de controle, de criar alguma estrutura que impedisse esses suicídios. E aí a gente, gastar dinheiro, fazer um investimento para evitar isso, sabe, sem agregar nada de valor a mais, não tem sentido. Até porque é uma estrutura também que só enfeiaria, né, a paisagem lá da Baía de Vitória, que essa ponte você tem acesso livre ao Convento da Penha, ao Morro do Moreno, que são patrimônios tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. Você não pode nem fazer esse tipo de coisa. Então, a gente começou a pensar, existia um outro desejo, né, dos ciclistas, que era que se viabilizasse uma ciclovia, porque eu estou falando de 3,5 km de ponte, né, que é uma distância curta para você ir do município ao outro. Então, a gente, pensando, bom, já que temos que fazer alguma coisa, por que a gente não usa a tecnologia, a engenharia,
para viabilizar a construção de uma ciclovia, que já era um desejo, já teve manifestação de cicloativista, um monte de coisa, porque queria que tivesse, né, a travessia por bicicleta aí. Tanto que a gente, para minimizar isso, a gente criou uma linha de ônibus só para bicicleta. Botou 3 ônibus atravessando a ponte, só com espaço para bicicleta. Cada ônibus cabia cerca de 17 a 20 bicicletas, que era o Bike GV, né? Esse serviço a gente achou que depois da ciclovia ele ia acabar, mas ainda está resistindo lá, né? Ainda tem usuário para esse tipo de serviço. Diminuiu um pouco, mas ainda tem usuário. Então, isso foi uma obra que a gente fez. Tinha duas questões, 3 questões, né? A questão do suicídio, a questão da ciclovia e a questão da ampliação, porque eram 2 faixas de rolamento e era horário de rush. Isso virou um caos, né? E a gente conseguiu ampliar para 3 faixas por sentido. A faixa da direita nós colocamos exclusiva para ônibus, carro de serviço, quer dizer, ambulância, bombeiro, polícia e moto. Porque a moto, tinha muito acidente de moto, porque no corredor, você tinha 2 faixas, a moto só usava o corredor, usava o canto da direita, e nem os doidos passando, muito acidente de moto. Quando a gente segregou, os acidentes se reduziram significativamente, né? E aí a gente priorizou o ônibus. O ônibus que demorava, o ônibus passou a gastar para atravessar a ponte, né? Para chegar na ponte é uma coisa, mas para atravessar a ponte, como o engarrafamento era constante, né, ele gastava 20 a 30 minutos para atravessar 3,5 km, porque agarrava de um lado do outro. Além do que ele gastava para chegar nos acessos, porque os acessos a gente não consegue resolver, porque é a gestão da prefeitura do trânsito, de um lado quanto do outro. Mas, na travessia da ponte, economizou em torno de 20 minutos o tempo de viagem do ônibus, né? Isso, passageiro morrendo de rir. O passageiro passa, o ônibus tinha uma velocidade de 7 km por hora, está com velocidade de 40. Então, o passageiro morre de rir, né? Por conta disso. A faixa... Está passando sozinho isso? Voltando aqui. Então, a gente chamou essa faixa exclusiva da direita como linha verde, né? Que permite... a prioridade do ônibus, pelo menos aí. Toda obra que se fez lá, em termos de mobilidade, tem prioridade para o ônibus e ciclovias e calçadas. Não sai nenhuma obra na região metropolitana que não tenha esse conceito de prioridade para o transporte público e prioridade para pedestre e ciclista. E dentro do conceito de mobilidade mais humana que eu falei, né, aí eu falei assim, a ciclovia tem um mirante lá em cima, né, você para lá 70 metros de altura, dos 2 lados, estão no sentido Vila Velha quando Vitória, você consegue parar, tirar foto, aí também vira Disney, final de semana vira Disney, né, as pessoas vão para lá. A mobilidade mais urbana, por exemplo, são 2 obras que foram feitas lá, que, para além do concreto, e da obra meramente da engenharia civil, a ideia é você agregar ao local onde essa obra está inserida, para a população, né, lindeira, um equipamento comunitário que ela possa utilizar. Então, o Portal do Príncipe, que é na entrada sul da cidade, perto da rodoviária, foi feito lá uma obra de ampliação de faixa para melhorar a fluidez do trânsito, obviamente, mas entregou-se para a comunidade uma série de equipamentos, praça, pista de skate, campo de futebol, sabe, playground, e a população assumiu isso como equipamento que ela tem que cuidar. E é uma região altamente complicada, em termos de violência, em uma série de coisas. Mas a população assumiu, você passa lá, não tem depredação, as pessoas cuidam do equipamento. Da mesma forma, aqui em Carapina, né, que aí nós estamos no norte já da cidade, na saída para a Bahia, né, vamos dizer assim, de Vitória, sentido Serra, sentido norte,
que também tem o mesmo conceito, né? Pista de skate, playground, parquinho, campo de futebol, e a população entende, né, que esses equipamentos precisam ser cuidados. Mas é uma obra que, em tese, visava mobilidade urbana, melhorar a fluidez do trânsito e priorização do transporte coletivo. Fechando aqui, as questões ambientais, né? O sistema Transcol, ele ganhou um prêmio da UITP, né, em 2023, com esse programa relativo à sustentabilidade, né, da práticas, né, de sustentabilidade, tanto nas garagens quanto nos terminais. Todos os terminais do sistema Transcol possuem energia fotovoltaica, todos eles, os 10. E as garagens, através de um programa de treinamento e de utilização de resíduos, né, de procedimentos internos, de economia até da utilização e reciclagem dos materiais, né, isso foi eleito o melhor da América Latina e o terceiro do mundo, se eu não me engano, em termos desses programas ligados à sustentabilidade dentro da mobilidade urbana, né. Uma última ação que nós estamos tomando recentemente, inclusive, quer dizer, todos os terminais, todos os veículos têm câmeras de segurança. A gente está fazendo agora uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, porque nós estamos trocando as câmeras dos ônibus, principalmente, né, e introduzindo uma câmera específica de reconhecimento facial dentro dos ônibus, que está ligada diretamente ao que a gente chama de CIODES lá, né? Não sei como é que chama aqui no Rio, mas que é o Centro Integrado de Operações da Polícia lá. Lá é CIODES. E qual o objetivo disso? O objetivo, para além da questão da segurança, você permite identificar as famosas listas restritas que tem aí de procurados, né? Ou até de desaparecidos, pessoas que estão... Se você tem cadastrado essa biometria, né, você consegue trabalhar e monitorar essas pessoas, né. Então, a Secretaria de Segurança está testando já isso. A gente já tem 370 ônibus com esse sistema instalado, né. O sistema dos terminais, tem um terminal que a gente a polícia também está testando isso, tem um projeto piloto. Então, eles já conseguiram monitorar, principalmente os apenados que saem que trabalham fora e retornam para a prisão, para a penitenciária no final do dia, eles já conseguiram monitorar, esse cara não tinha que estar nessa linha, esse cara não tinha que estar aqui, porque o que ele está fazendo aqui? Então, ele já começa a monitorar, né, a circulação dessas pessoas, né, que deveriam estar em um local e não estão em outro. Então, a polícia está muito satisfeita com o piloto que está sendo, né, implementado agora, e está ampliando, né. Nós devemos chegar até 600 ônibus com esse tipo de tecnologia que vão rodar, que é aquela história também, né? O ônibus ele vai em qualquer lugar que ele queira, a polícia não, porque o ônibus ele sobe e entra em qualquer região de periferia. O carro da polícia nem sempre. E se você tem algum sistema, alguma câmera que você consegue identificar discretamente, com imagem ligada ao CIODES da polícia, transmitindo isso, para a Secretaria de Segurança é um monitoramento 24 horas por dia, né? E aí, fechando agora, o que a gente tem? A gente recebeu, como foi comentado aqui, financiamento para aquisição de 50 veículos elétricos. E veículos elétricos é uma incógnita ainda para todo mundo, né? A parte mais fácil é comprar ônibus. A parte mais fácil. O mais difícil é você prover a infraestrutura para esse ônibus rodar, que não é trivial. Você tem que combinar com um monte de gente para que esse ônibus rode da forma adequada. E a gente começou com 50 porque
a gente entende também que você não pode, estava até conversando com a Richelle quando estava vindo para cá, você não pode apostar suas fichas todas numa tecnologia única, né? Porque imagina toda a frota do Brasil elétrica. Beleza. Já combinou com apesar da gente ter uma matriz energética sustentável, né, ela vai suportar? Porque eu estou falando, quando você implanta, por exemplo, uma estação de carregamento para 2 ônibus, você ainda está lá na média tensão. Quando você passa disso, você já vai para alta tensão. Então, a estrutura que você precisa ter para botar essas coisas para funcionar são complicadas, não é trivial. É projeto, é combinação, é saber se a companhia de energia tem a capacidade de atender, né, toda essa infraestrutura. Né. Então, fora o que a Richelle falou, quer dizer, o Brasil ele é rico em outras tecnologias. Quer dizer, lá no Espírito Santo nós temos gás, nós temos facilidade de gás. Por que não, parte da frota não pode ser híbrida? Nós estamos testando um veículo lá, diesel, gás. Tem seus resultados? Precisa aperfeiçoar? Precisa. A Águia Branca, que é uma das maiores empresas do Brasil de transporte rodoviário, já tem uma pá de ônibus que está testando essa tecnologia, ônibus gás. Está testando etanol, né, que foi falado também. Quer dizer, por que não desenvolver um motor a etanol? Vai dar trabalho, vai demorar? Vai, mas a tecnologia está aí, é para isso mesmo, é para você desenvolver e utilizar. Né? Então, a gente começou tímido porque a gente entende que a gente precisa aprender um pouco mais sobre esse negócio. Né? A Europa ela já está saindo dessa fase, né? Porque a matriz energética da Europa é ingrata. Né? Não adianta você botar um ônibus elétrico que não polui, mas a termoelétrica lá, o carvão, está poluindo muito mais do que o ônibus que está despoluindo na cidade. Então, você está trocando 6 por meia dúzia. Então, precisa avaliar um pouco melhor. Por isso que a Europa já está passando por outras tecnologias. Né? Já está tentando que é hidrogênio, o HVO, essas coisas. Né? Os terminais, que foi colocado como um item de qualidade também aqui, a gente, nos últimos 4 anos, passou, e está continuando, né, uma reforma grande nos terminais, a requalificação grande nesses espaços, porque um terminal desse lá, um menorzinho aglomera 30 mil pessoas, quer dizer, o maior aglomera 60, 70 mil pessoas. Então, você precisa cuidar desse espaço do usuário, e a gente está trabalhando nisso, melhorando para além do banho de maquiagem, né, que a gente fala, que a gente dá, porque você precisa ter um espaço agradável, a infraestrutura mesmo de banheiro, sabe, de pista de rolamento, então vamos trocar o pavimento para concreto, onde o ônibus circula, ou seja, você tem que investir nisso, não tem jeito. Né? E as novas obras, a gente está finalizando o plano executivo do nosso primeiro corredor metropolitano, não vou chamar o BRT, porque a gente deu uma customizada nele, naquela visão do que o ótimo é inimigo do bom. Né, se a gente coloca um BRT lá nos modelos tradicionais, eu tenho que botar um ônibus com porta à esquerda, eu tenho que fazer um monte de infraestrutura que a gente entende que não seria adequado agora. Então, a gente deu uma customizada para permitir, no município de Vila Velha, ligando o município de Vila Velha ao município de Cariacica, um corredor exclusivo para ônibus, mas com algumas características mais fáceis de ser implementadas, sem necessidade de trocar o equipamento, por exemplo, que é o ônibus. Né? É possível fazer isso. Acho que é isso. O que eu falei, quer dizer, são coisas que todo mundo já viu, já conhece, mas que a gente conseguiu, de alguma forma, colocar isso em prática de uma maneira mais simples e que as pessoas entendam o que está acontecendo. Né? Agora, uma coisa é fundamental. Precisa ter decisão política de fazer as coisas acontecerem. Porque, senão, decisões antipáticas vão ter que ser tomadas. Mas precisam ser tomadas. Porque, senão, ninguém avança. Morre todo mundo abraçado. Não tem jeito. Obrigado. A gente fica disponível para o debate.